Parasitas. 1 a cada 3 pessoas tem. Cansaço constante, queda de cabelo, alergias na pele, coceira no ouvido, rinite, anemias, que é a incapacidade de absorver o ferro e aumentar a ferritina, candidíase, depressão. Isso é muito mais do que um parasita pode causar no teu organismo. A lista de sinais e sintomas é muito maior que essa. Infelizmente, os medicamentos ofertados nas farmácias comuns para o tratamento desses parasitas são, de certa forma, muito limitados. Atualmente, nós temos disponíveis a ivermectina, que é efetiva contra apenas 6 tipos de parasitas, o albendazol, que é efetivo em 14 espécies, e os protozoários, nós temos também a anita, que cobre mais ou menos 17 espécies. Em consulta, quando eu trato um paciente com a visão integrativa para ter melhores resultados na cavidade oral, eu uso e faço sempre a escolha de um protocolo de desparasitação que seja mais natural possível, que ele vá cobrir muito mais espécies de parasitas, o que normalmente esses medicamentos iriam cobrir, tá? Quanto maior a efetividade dessa desparasitação, melhor vai ser a saúde dos nossos pacientes. Pessoas têm a síndrome ou acham que têm a síndrome do intestino irritável, intolerâncias alimentares, má digestão, além de um estufamento, mas na verdade o que elas têm é um verme. Portanto, desparasitar é o inicial e o básico de toda a visão de um bom profissional de saúde. Isso é muito importante no tratamento dos nossos pacientes. Meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgia dentista, eu sou pós-graduada em ortomolecular e eu trabalho e ensino odontologia integrativa para os profissionais da odontologia que querem transformar os seus atendimentos, que querem se preocupar muito mais do que uma simples consulta e um tratamento convencional, entregando muito mais saúde aos pacientes, melhorando o sistema imune, limpando o terreno biológico e transformando a odontologia com essa nova visão. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu te convido a baixar o meu e-book, que está aqui no link abaixo da descrição desse vídeo. Através do meu e-book, você vai conseguir entender um pouquinho do que eu faço e o que é odontologia integrativa. Esse e-book é gratuito, são mais de 80 páginas que eu escrevi com muito carinho e muita dedicação. E se você quer saber mais sobre o meu trabalho, eu te convido a assistir os meus vídeos aqui no canal do YouTube, que são muitos conteúdos para que vocês conheçam mais sobre essa visão integrativa, que relaciona a saúde oral e sistêmica para entregar mais saúde aos profissionais da odontologia que têm interesse em tratar os seus pacientes como um todo. Então, falando de desparasitação, eu quero perguntar para vocês. Você se lembra quando foi a última vez que você desparasitou? Você, que é profissional da saúde, sabe relacionar saúde oral e infecção parasitária? Pois bem, os parasitas, eles fazem uma verdadeira festa dentro do hospedeiro. Eles causam a destruição de tecidos, eles invadem a corrente sanguínea e viajam pelo corpo inteiro. Eles vão produzir toxinas altamente prejudiciais para a nossa saúde e para a saúde dos nossos pacientes. Às vezes, as fezes, elas se apresentam mais aquosas ou até com sangue, dependendo do tipo de parasita que está intoxicando este intestino. A dor abdominal e desconforto na barriga é muito comum e ela costuma ser intermitente. No nível maior, ela pode causar náusea, vômito, especialmente se tiver uma inflamação, revestimento interno do intestino. Além disso, os parasitas, eles sugam as nossas vitaminas, minerais, isso vai interferir na absorção adequada dos nutrientes pelo organismo, pelo intestino. Se nós tivermos deficiências minerais, nós vamos ter um comprometimento na saúde oral. Segundo Weston Price, que foi um dentista canadense que avaliou a alimentação de povos que eram nativos e outros que tinham uma alimentação industrializada, a falta de nutrientes da alimentação, ela vai influenciar no índice de cárie, no sistema imune e também no desenvolvimento das arcadas. De acordo com a OMS,
cerca de 3,5 bilhões de pessoas estão infectadas por enteroparasitas. Virar um hospedeiro de um parasita é mais comum do que você possa imaginar. É muito mais comum do que você imagina que venha pacientes na tua clínica. Até a água que nós ingerimos diariamente, ela pode ter sido ou ela será fonte de contaminação. É preciso evitar ao máximo a contaminação e realizar a desparasitação de 3 a 4 vezes no ano. A melhor opção é investir em saúde para não gastar com doença. A presença de parasitas ela vai prejudicar a funcionalidade fisiológica do seu intestino, do intestino do seu paciente, e você não irá produzir neurotransmissores, hormônios ligados à sensação do bem-estar. Se você, por exemplo, é um profissional da ROF, e você não tem uma visão integrativa, o teu paciente pode estar te procurando, por exemplo, porque está com uma depressão e tem um objetivo de se sentir melhor esteticamente, mas na verdade essa depressão pode estar vindo apenas de um parasita. Então não estou dizendo para que você não faça uma harmonização, mas que você trate o seu paciente dentro e fora. Isso é ter uma visão integrativa. Esses parasitas, eles acabam com a dopamina e a serotonina, e essa desregulação provocada pelos parasitas pode causar um quadro depressivo ou até de ansiedade. A situação ela vai se agravar. Quando esses quadros são identificados, as pessoas passam a tomar remédio para depressão ou ansiedade sem tratar a causa. Como está a sua saúde? Como está a sua saúde intestinal? A saúde intestinal dos teus pacientes? Grande parte da população nunca foi orientada a realizar a desparasitação. Recuperar o bom funcionamento do intestino com desparasitação é essencial para entregar resultados efetivos aos nossos pacientes na odontologia. Faz tempo que o intestino deixou de ser considerado apenas um órgão de digestão, absorção e transporte de nutrientes, e passou a ser conhecido também como o segundo cérebro do nosso corpo. O intestino ele tem influência sobre as nossas emoções, o nosso sono, os nossos comportamentos e até pode gerar possíveis transtornos mentais. Parasitas intestinais podem gerar inflamação e distúrbios gastrointestinais, causando um total desordem no nosso intestino. Neurotransmissores como a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, e a serotonina, que é um neurotransmissor do humor e do bem-estar, são produzidos lá no intestino, em condições normais, é claro. Com a produção comprometida desses neurotransmissores por parasitas, é comum que quadros de depressão, baixa estima, ansiedade e compulsão se manifestem. Invista na sua saúde, antes que você precise gastar com doença. Se você pode fazer uma desparasitação, eliminar os parasitas e ter um corpo funcionando de forma harmônica, o que você está esperando para aprender a fazer isso com os teus pacientes? Os parasitas, eles fazem o que querem dentro do hospedeiro. Esses invasores, eles podem estar agora dentro do teu organismo, produzindo toxinas nocivas, destruindo tecidos, acabando com a produção de neurotransmissores e te deixando com deficiência nutricional. Eles precisam ser eliminados. Existem alguns produtos que são mais naturais, 100% naturais, que podem ser usados em adultos e crianças. Eles são compostos principalmente por silimarina, ornitina, orégano, tintura de carvino, tintura de nogueira, tintura de berberis, tintura de absinto. Eles vão eliminar mais de 100 tipos de parasitas, vão restaurar o trato gastrointestinal, combatendo infecções e melhorando o funcionamento hepático. No estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, um homem de 32 anos descobriu que ele tinha uma tênia vivendo no seu cérebro por anos. Ele apresentava confusão mental, atividade convulsiva, e o paciente fez alguns exames e foi diagnosticado com uma infecção cerebral parasitária. Todos nós estamos sujeitos a casos como esses. Devemos fazer a desparasitação de 3 a 4 vezes no ano para que nós possamos evitar a evolução dos problemas causados por um parasita. Sabemos dos problemas graves que podem ser causados por parasitas, por isso evitá-los é uma boa maneira de cuidar da nossa saúde. Você tem ideia
do que a deficiência de ferro ela pode causar à sua saúde, à saúde dos teus pacientes. Sintomas como estomatite aftosa recorrente, sintomas como tontura, palidez, fadiga, queda de cabelo, perda do apetite, dores de cabeça podem aparecer por conta de deficiências de ferro. Qual é a relação dos parasitas com quadros de ferritina baixa? Alguns parasitas intestinais reduzem a capacidade de absorção de ferro ingerido na dieta, ou seja, ingerir mais ferro não será o suficiente para ajudar na solução deste problema, caso você esteja parasitado. A falta de ferro no organismo, ela pode afetar negativamente a qualidade de vida, e sem ferro você não poderia formar os glóbulos vermelhos necessários para o transporte de oxigênio, entre outras complicações causadas por um quadro de anemia. As causas de anemia são multifatoriais, porém, realizar a desparasitação pode evitar que parasitas criem um quadro de ferritina baixa, fazendo você ter uma perda de vitalidade e complicações no seu organismo. Muitas vezes, os pacientes relatam sentir coceira no ouvido com frequência. Essa coceira pode ser causada por diferentes fatores, como excesso ou falta de cera, descamação da pele do ouvido, que é como se fosse uma dermatite, e como também um sintoma de um organismo parasitado. O que era só uma coceira pode vir a ser um problema muito mais grave, ou uma infecção de ouvido, uma otite externa, e até uma perfuração no tímpano pode ocorrer de tanto se realizar a coceira no ouvido. Você sabia que as fases da lua, elas podem ter influência na desparasitação? É durante a lua nova que os parasitas e vermes saem dos nossos tecidos para a procriação, ficando mais vulneráveis aos antiparasitários. Um organismo parasitado pode gerar vários sintomas como dores de cabeça, dermatite, diarreia, cansaço, insônia. Iniciar o processo no momento correto permite eliminar os vermes e parasitas de forma certeira. A intoxicação do nosso corpo, ela acontece diariamente através de produtos de higiene, cosméticos, alimentos e até medicamentos que nós ingerimos e influenciam o nosso terreno biológico. Um organismo inflamado e intoxicado deixa as nossas células mais suscetíveis às doenças. Nosso corpo é um aquário e nossas células são os peixes. Eles estão nadando em uma água chamada de meio extracelular. Como ter saúde se as nossas células estão vivendo em uma água suja e contaminada? O objetivo é limpar o terreno biológico, permitir que as nossas células estejam no meio limpo, para que assim possam desempenhar as suas funções de forma eficiente. Alguns parasitas fazem uma verdadeira farra no nosso organismo. Eles circulam pelo nosso corpo e podem chegar em nosso sistema respiratório. Alguns vermes, como ascaris, lumbricoides, e outros podem passar pelo pulmão durante seus ciclos reprodutivos e causarem comprometimento respiratório nos pacientes parasitados, provocando tosse seca, falta de ar, chiado no peito e desconforto torácico. Com a queda na temperatura, algumas doenças como gripe e resfriado, elas vão se tornar mais comum, e reforçar o nosso sistema imunológico é de extrema importância para um bom funcionamento do nosso corpo. Confira essas 5 dicas para manter o seu sistema imunológico forte. Até 90% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino. Um desequilíbrio na microbiota, que são os micro-organismos que vivem no nosso intestino, podem causar uma desregulação imunológica, levando à inflamação, distúrbios autoimunes e a um sistema imunológico debilitado. O intestino é o lar do nosso sistema imune. Incluir na rotina um banho de sol de 10 a 15, 20 minutos, de preferência de manhã e sem uso de protetor solar. Alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras é fundamental para a nossa imunidade, pois essa alimentação ela vai ser repleta de vitaminas, minerais, que são essenciais ao nosso organismo. E na hora de se alimentar, evitar alimentos inflamatórios como açúcar, farinhas de trigo e o leite. Praticar atividade física, porque os exercícios eles vão estimular a atividade metabólica e vão contribuir para a produção de anticorpos. Realizar a desparasitação no mínimo uma vez ao ano
Eliminar os parasitas é fundamental para manter os órgãos em pleno funcionamento, absorção de vitaminas e nutrientes normalizados e eliminar os sintomas de inflamação causados por esses vermes. A limpeza hepática é uma prática para a prevenção dos problemas nos órgãos. E como nós estamos sobrecarregando os nossos órgãos a todo momento, se não limpamos quando desparasitados, nossos órgãos ficam sobrecarregados, podendo gerar alguma doença. Metais pesados que adquirimos através da água, alimentos industrializados, produtos de beleza, dentes, outros, deixam os nossos órgãos contaminados e criam um ambiente propício para os vermes parasitas se alimentarem e se proliferarem. O organismo parasitado ele está intoxicado por substâncias liberadas pelos parasitas. Nós precisamos limpar o organismo dos nossos pacientes. Eu sempre dou preferência a produtos mais biológicos que eliminam os parasitas de forma natural, produzido com ingredientes naturais. Ele vai acabar com alterações metabólicas, porque os parasitas podem alterar o bom funcionamento dos órgãos, gerando uma série de sintomas que vão prejudicar a qualidade de vida e vão ajudar no surgimento de doenças. Eles vão melhorar a absorção dos nutrientes, parasitas reduzem a absorção de nutrientes, restaurar essa função pelo nosso intestino é crucial para que nós possamos recuperar a vitalidade. Ao contrário do que se imagina, as crianças são mais suscetíveis aos vermes que os adultos e muitas vezes isso passa despercebido por pais e médicos. Os pequenos colocam a mão na boca, andam descalços, fazem contato com cães e gatos. E esse problema não é restrito às zonas de saneamento precário. Em qualquer lugar onde houver alimentos e toxinas, pode haver contaminação. É comum que o resultado de um exame parasitológico de fezes dê negativo, mesmo o indivíduo tendo todos os sintomas de alguma verminose. Parasitas têm um ciclo de reprodução, sendo que a liberação dos cistos, dos ovos e das larvas nas fezes não é sistemático. Ao coletar as fezes fora desse ciclo, é bem provável a não identificação das verminoses. Os parasitas não existem somente no intestino, mas também em outros órgãos, como fígado, cérebro, pulmão. Se o resultado der negativo, desconfie. A saúde e os parasitas são palavras que não combinam. Um corpo parasitado pode estar com várias funções comprometidas, incluindo as funções orais. Existe uma teoria de que os parasitas, essas toxinas parasitárias, se comunicam com o cérebro através do intestino e que essas toxinas podem afetar o nervo vago, levando os pacientes ao apertamento dos dentes. Portanto, parasitas e saúde bucal não combinam. Se você gostou desse conteúdo e quer saber um pouquinho mais como praticar essa odontologia integrativa que eu venho ensinando para vocês, eu quero convidar vocês para se matricular no meu curso, Pratique Odontologia Integrativa e Biológica, para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho e para vocês se destacarem na odontologia. Se você quer praticar com ética e responsabilidade, é neste curso que você tem que se dedicar. Este curso é para você. E se você não tem muito tempo, saiba que este curso é para você que não tem muito tempo. Você pode se destacar, estudar na sua casa, fazer resumos, videoaulas, e você terá muito sucesso e vai se juntar com os meus alunos que estão transformando a odontologia no Brasil. Muito obrigada e até o próximo vídeo.